Bondoso Deus e Pai, dá-nos Tua sabedoria e compreensão para fazermos da Bíblia Sagrada o nosso guia. Dá-nos orientação. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então a Isaías capítulo 26. Há vários versículos que eu destaquei aqui hoje deste capítulo. Não vou ler todos os versos, mas incentivo para que você leia todo o capítulo na sua casa. Este capítulo então, para mim hoje, eu encontrei nele 7 lições espirituais. Quando nós olhamos para Isaías 26, nós vemos aqui um cântico de esperança, vemos em Isaías 26 um cântico de confiança em Deus. Por isso nós podemos aqui encontrar lições maravilhosas. Por exemplo, a primeira eu destaquei no versículo 2 e escrevi aqui a nação justa. O verso 2 diz assim: abri vós as portas para que entre a nação justa, ok? Que guarda a fidelidade. Por que coloquei aqui nação justa, que guarda a fidelidade? Ela mexeu comigo porque quem é fiel entrará na Nova Jerusalém. Então ele começa falando disso logo no início do capítulo 26. Então, ao ler o capítulo, verso 1, por exemplo, ele diz: naquele dia se entoará um cântico na terra de Judá, temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. E aí entra o verso 2, abri vossas portas para que entre a nação justa. Cada um de nós pode fazer parte desta nação justa porque nós somos escolhidos por Deus, cada um individualmente, para a salvação. Outra lição que eu destaco no capítulo 26, ela tem a ver com a paz. No verso 3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Deus nos dá paz. A paz que Deus nos dá é diferente da paz que o mundo dá. É semelhante à paz que é mencionada por Paulo lá em Romanos, capítulo 5, quando ele diz que quando nós somos justificados com Deus, nós temos paz com Ele. A paz que mantém você em tranquilidade mesmo quando você está com problemas. A paz que mantém você em tranquilidade mesmo quando você está passando por provações e tribulações. A paz que dá para você a alegria de viver. Romanos capítulo 5, verso 1. Então a paz do cristão, que é mencionada também aqui em Isaías capítulo 26, verso 3, a paz do cristão não depende de condições externas. A paz do cristão depende da habitação do Espírito Santo em nosso coração. Lindo, né? Outra lição que eu destaquei ao ler Isaías capítulo 26 é a lição da rocha. Verso 4, diz ali: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele não é qualquer rocha, Ele é uma rocha eterna. Cristo é a nossa rocha e nós devemos fundamentar a nossa vida sobre esta base. O Novo Testamento, por exemplo, em 1 Coríntios 10, versículo 14, fala sobre isso. Isaías 17, 10 também menciona, e outros textos da Bíblia mencionam que Jesus é a nossa rocha eficaz. Outro destaque para Isaías 26 é o seguinte, está no versículo 7, onde é mencionado o justo. O verso 7 diz assim, vamos ler aqui: a vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Interessante, né? Ele faz um trocadilho aqui e eu anotei. Deus é justo quando lida com os fiéis e ímpios, mas também abre o caminho para que os fiéis o sirvam em integridade e fidelidade. Então, se você quiser servir a Deus, haverá possibilidade. Se você quiser praticar a justiça, haverá possibilidade. Deus está aí junto com você para te ajudar. Outra lição ao ler o capítulo 26, e que eu destaquei aqui, está no versículo 9, onde ele fala de um hábito saudável. Vamos ver o verso 9, está aqui. Com a minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízes reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Os moradores do mundo aprendem justiça. Aqui nós temos um hábito saudável apresentado pelo profeta Isaías. No versículo 9, ele diz o seguinte: o profeta sugere
portanto, que para nós sermos espiritualmente saudáveis, nós precisamos buscar a Deus diligentemente, não de vez em quando, não esporadicamente, não intermitentemente, mas todos os dias, né? Se nós fizermos isso, nós podemos contar com Deus, porque nunca nos faltará o que nós precisamos. Com minha alma suspiro de noite por ti, com meu espírito te procuro diligentemente. Esse é o hábito saudável, buscar a Deus sempre. Outra lição que destaco ao ler o capítulo 26 de Isaías é a questão que está descrita no verso 16, onde aparece aqui uma triste realidade. O versículo 16 diz: o Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Qual é a triste realidade? É que muitas pessoas só buscam a Deus no momento de aflição. Veja o que o verso diz: na angústia te buscaram, vindo sobre eles a correção, derramaram as orações. E isso é triste, porque Deus espera que nós o busquemos, que nós falemos com Ele em oração sempre, não só quando vêm as dificuldades, os problemas, quando a doença lhe atinge, quando você perde o emprego. Claro, em todos esses momentos nós podemos e devemos orar a Deus. Mas Deus espera que nós mantenhamos um espírito de oração, uma atitude de oração, uma vida de oração em todos os dias, independentemente da nossa situação financeira, da nossa saúde, da nossa situação profissional. Deus espera que nós o busquemos sempre, quando estamos de joelho de manhã, naquele momento mais íntimo, no dia a dia, durante o dia, possamos elevar a Deus prece em pensamento. Então, se nós fizermos o que nós quisermos fazer de Deus realmente o nosso amigo, nós precisamos conversar com Ele sempre, não só nos momentos de dificuldade. Você sabe, né? O bom amigo está sempre junto conosco. Não só nos momentos de bonança, mas sempre junto conosco. E Deus é nosso amigo, Cristo é nosso amigo. Ele está junto nos momentos de bonança, nos momentos de dificuldade, nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, nos momentos de estresse. Ele está sempre junto. Mas Ele espera que nós reconheçamos esse fato conversando com Ele. Outro destaque que eu quero falar para você aqui, outra lição que eu aprendi lendo o Isaías 26 é a seguinte, no versículo 20 há uma expressão interessante, diz assim: vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti e esconde-te só por um momento até que passe a ira. Isso lembra a 10ª praga no Egito, quando o povo de Deus tinha recebido a ordem do Senhor de pintar as portas, os umbrais das suas casas com sangue, e então entrar em sua casa, comer ali a carne do cordeiro, também ervas amargas, para que eles pudessem ter a libertação da morte do filho primogênito. Todos aqueles que entraram em sua casa, que passaram o sangue do cordeiro na porta, o seu filho foi liberto. Então, o que isso significa para nós hoje? O que pode apontar para nós hoje esse versículo 20? É que Deus nos convida hoje a fazer dele o nosso refúgio, né? Fazer de Deus a nossa fortaleza, sempre presente. É muito interessante, assim como o povo permaneceu nos lares e confiou em Deus, nós podemos confiar, permanecer no Senhor e confiar nele. E seremos libertos da morte ocasionada pelo pecado, a morte eterna ocasionada pelo pecado. Também, quando lemos aqui, entra nos teus quartos, fecha a porta, essa expressão, ela também foi repetida por Jesus Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 6, quando ele fala da oração. Vamos ler juntos o que Jesus diz ali? Mateus, há vários versículos aqui que falam sobre a oração, não é? Mas ele vem dizendo o seguinte em Mateus, no capítulo 6. Ele diz assim, vamos ler a partir do verso 6. Ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que te vê em secreto,
te recompensará. E orando, não useis vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. E aí entra a oração do Pai Nosso. Bem, esta expressão então, mencionada aqui em Isaías 26, verso 20, mencionada por Jesus em Mateus 6, ela tem a ver com o seguinte: a importância da intimidade com Deus, a importância da comunhão com o Senhor, a importância de ter um momento, uma hora, um local só para Deus, separado para Deus. Com isso, Deus cuidará de nós. Com isso, Deus nos abençoará. Com isso, Deus nos dirigirá. Tudo bem? Pensando nisso, eu quero orar por você agora então. Por esse motivo, por esse objetivo, para que a gente possa ter essas características na nossa vida e ter mais comunhão com o Senhor. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, é bom estar contigo cada dia, cada manhã, em nosso momento especial, nosso momento de comunhão contigo. Queremos pedir que o Senhor nos ajude para que isso seja uma prática constante na nossa vida, diligente na nossa vida. Pois nós oramos certos de que o Senhor cuida de nós sempre e nos abençoa com teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.